Olá, tudo bem? É com alegria que cumprimentamos a todos com a eterna e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A você de Tucuruí região, que neste momento nos faz companhia através da emissora Filadélfia 105,9, seja bem-vindo. E a todos os internautas em todo o Brasil que estão conosco pelo Facebook ebeder.adtuc e pelo YouTube ebeder espaço ADTUC. Hoje nós vamos estar trabalhando as lições de número 8, referente às revistas de juvenis, jovens e adultos. E já temos aqui para comentar a lição de número 8 da lição dos juvenis, Diácono Janilson do Espírito Santo. E esta lição, que é uma lição bastante interessante, ela tem a seguinte estrutura. O título dela é A Graça de Deus. O texto bíblico é Romanos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. E a divisão tópica desta lição é a graça de Deus, o alcance da graça, os grandes desafios e vivendo o tempo da graça. Para iniciarmos definitivamente com as tratativas desta lição, eu convido você a nós orarmos neste momento. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, clamamos ao Senhor agradecidos pela noite, pelo dia, por estarmos nesta emissora. Te glorificamos, Senhor, pela diretoria desta emissora, te agradecemos por cada ouvinte que nos acompanha neste momento e onde quer que este áudio chegar. Te glorificamos, Senhor, por todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Senhor, em nome de Jesus, que este programa seja uma bênção, uma ferramenta para aquele que nos ouve. Assim, oramos agradecidos em nome de Jesus. Lá, professor Janilson do Espírito Santo, tratando aí a revista dos juvenis, com esse título aí muito agradável, né? A Graça de Deus. A paz do Senhor, professor Janilson. Falar deste assunto sempre é uma bênção, né? Afinal de contas, a graça de Deus é que nos permite acordarmos todos os dias, numa manhã como essa, por exemplo, e virmos à Rádio Filadélfia para falarmos da palavra de Deus, né? Mas nós vamos tratar de uma forma mais extensiva com relação a essa graça. Obviamente que nós não vamos alcançar todos os aspectos delas, mas aqueles pontos que são relevantes para o nosso entendimento e que possa ajudar o professor a construir seu comentário, a sua aula para amanhã de manhã, quando estiver diante da sua classe. Muito bem. Então vamos lá. Essa lição que é uma lição, acho que seria bom que todos conhecessem, né? Com certeza, pastor. Porque através dela nós vamos obter aí a salvação, é através dela que nós vamos obter o acesso a Deus. Então vamos entender um pouco mais aí sobre a graça de Deus. Pode continuar, professor, fique à vontade. Verdade, pastor. Quando a gente entende a graça de Deus, a gente evita de sermos muitas vezes oprimidos em alguma situação, em alguma circunstância, porque a gente passa a conhecer o que Deus fez por nós e que nós, em tese, não dependemos de ninguém, de nada, nós só temos um único mediador, que é Jesus Cristo de Nazaré e mais ninguém, né? A não ser, obviamente que a gente precisa de pessoas ao nosso lado, líderes que nos ensinem, mas a palavra de Deus é aquela bússola, aquela orientação para a nossa vida. Pastor, falando dessa lição, eu fiquei pensando, eu não sei se a gente começa fazendo um comentário do texto bíblico ou se a gente entra necessariamente direto na lição, né? Vamos lá, deixa eu tentar lhe ajudar. Ao vivo é assim mesmo, meu irmão. Então deixa eu tentar lhe ajudar. Eu peguei uma definição aqui de um comentarista chamado Lewis Perry, numa teologia sistemática. Ele diz que graça é aquilo que Deus está livre para realizar e o que de fato realiza pelos perdidos depois que Cristo morreu a favor deles. Então acredito que é a partir daí, né? Com certeza. A partir da definição a gente vai caminhando. Perfeito, pastor. Esse entendimento do que é a graça de Deus, esse favor imerecido de Deus, ou seja, essa bondade de Deus. Na verdade, a graça é fruto do amor de Deus, né? Deus age com graça porque Ele nos ama. E baseado nesse amor é que Ele favorece os homens, né? Em especial no que diz respeito à salvação. A salvação é fruto dessa graça de Deus, é fruto desse amor imerecido que nós não merecemos, mas que Deus nos concede. É importante dizer, pastor, que a graça ela é tão somente concedida como recebida, né? Em relação a Deus, a gente sempre recebe, porque não há nada que possamos fazer a Deus, não há um favor que possamos prestar a Deus para dizermos que oferecemos graça a Ele, né? Da parte de Deus, nós simplesmente recebemos a graça, né? Não baseado em méritos,
né? Porque a graça, ela é o contrário do merecimento. O merecimento, Paulo trata como dívida, né? Mas a graça é algo que você não fez nada para conseguir, entretanto, Deus lhe concede e cabe ao homem receber. Com relação ao próximo, aí eu posso tanto receber quanto dar graça, ou seja, quando eu ajo com generosidade com o meu irmão em algum aspecto, eu estou concedendo graça a ele. E ele, quando age comigo, está me concedendo graça. Então, isso é uma forma de graça, né? Então, graça é sempre o sentido positivo de beneficiar alguém. Com certeza, no sentido sem mérito, sem nada, sem dívida, sem coisa alguma nesse sentido. Não é um pagamento sobre nada. Não é um pagamento sobre nada. Por isso ela não é meritória, né? Exatamente. E a gente vai entender, à medida que nós formos caminhando na lição, que nós vamos entender melhor essa questão, por que a salvação é pela graça e não pelo mérito, né? Continuando aqui, o nosso comentarista ele faz uma definição assim de graça e misericórdia, que eu achei interessante. Eu acredito que ele foi extremamente feliz na sua posição, né? Quando ele faz aqui uma leve distinção entre graça e misericórdia, porque essas duas coisas andam de mãos juntas e às vezes elas se confundem, mas é importante definir e dizer que a misericórdia de Deus é aquilo que Deus deixa de fazer ou deixa de executar mediante a nossa atitude. Ou seja, Deus não nos trata como nós merecemos, né? Então isso é a misericórdia. Ele deixa algo, é um ato omisso, podemos assim dizer, como define aqui o nosso comentarista, né? E a graça não. A graça é algo que eu não mereço, contudo recebo. No primeiro, Deus deixa de fazer, que é a misericórdia. Na graça, ele age em meu favor. Então, essa leve diferença é importante nós definirmos. E o comentarista aqui fez uma definição muito boa, usou o exemplo de Paulo de forma brilhante até. Eu gostei bastante da forma como ele colocou, porque isso a gente enxerga na vida de Paulo, por exemplo. Porque quando era ele perseguidor da igreja, e ele diz isso em suas cartas, Deus foi misericordioso, que não o puniu por causa disso, podemos assim, não matou Paulo, não exterminou Paulo, não fez nada disso, né? Mas agiu com graça, porque além de não cobrar de Paulo o que Paulo fez, ainda o chamou para o evangelho. Quer dizer, Deus mostrou misericórdia em primeira mão e depois graça lhe chamando. E Paulo reconhece isso em suas cartas, por isso ele se dedica ao chamado que Deus lhe fez. Interessante. O mesmo escritor, professor Heraldo, que já está presente, que é o Lee Sperry, na Teologia Sistemática, ele dá uma definição também sobre misericórdia que é extremamente interessante. Ele coloca que misericórdia se refere à compaixão de Deus em prover um salvador para os perdidos. Então ele diz, a misericórdia de Deus é prover um salvador para os perdidos. Quando ele diz que a misericórdia é a causa de não sermos consumidos e a misericórdia é a que não nos dá aquilo que merecemos, isto está relacionado com o Cristo que foi apresentado. Nós só não merecemos a justiça, a punição de Deus, porque foi ofertado um Salvador. Se não houvesse um Salvador, nós teríamos sido punidos. Desculpa, professor Janilson. Assim, é muito interessante voltar a isso, professor, porque se a gente olhar, por exemplo, as saudações de Paulo nas suas cartas, né? Especificamente nas cartas pastorais, né? Geralmente ele vai saudar com graça e paz, né? E nas cartas pastorais ele acrescenta uma outra palavra, que é a palavra misericórdia, né? E essa questão é muito interessante, o professor Janilson estava colocando, né? Porque, na verdade, a questão da misericórdia, né? Na verdade, a misericórdia era o que nós merecíamos. E Deus, ele nos livra, nesse caso, como o pastor vai estar falando. Nós tínhamos, o que nós merecíamos era a ira futura de Deus. Éramos alvo dela. Só que ele providencia o escape, né? E aí entra a misericórdia. Nós merecemos ser punidos por conta, claro, da queda do homem lá no Éden, né? Mas Deus, ele nos livra dessa condenação. Era o que nós tínhamos de direito, mas ele impede que isso chegue até nós. Aí a misericórdia. E a graça é justamente aquilo que nós não merecemos e que ele voluntariamente nos dá, né? E Paulo, ao falar de graça, misericórdia e paz, ele é muito contundente, porque ele está dizendo assim, o crente, o salvo, ele não pode ter paz se antes ele não tiver a graça e a misericórdia de Deus. A paz do crente, do salvo, depende intrinsecamente dessas duas questões, da graça
e da misericórdia de Deus, né? Isso é muito Verdade. emblemático. Em 2 Coríntios 10, versículo 10, Paulo vai falar um negócio interessante. Ele diz que a graça de Deus não foi em vão para com ele. Ou seja, ele valorizou essa graça que Deus dispensou à vida dele. Continuando aqui, pastor, a graça e a justiça, como é que isso se relaciona? A graça e a justiça de Deus, né? A graça mediante a justiça, o comentarista diz aqui, a graça é o antídoto criado pela justiça de Deus para aplacar a própria justiça do Criador. O que o comentarista está querendo dizer? É que Deus deveria agir com justiça punindo. Mas a graça se antecede à justiça na espera de uma solução. Isso é uma coisa muito, muito interessante, né? Porque a justiça de Deus exige que o pecador seja punido. Mas a graça se antecede para que essa punição ou esse juízo não alcance o homem. E aí ela se antecede trazendo o remédio que vai resolver o problema da punição. E é interessante o contexto de Gênesis, porque Deus ele não passa a mão na cabeça do homem, né? Ele não, deixa pra lá. Não, ele traz a condenação, né? Ele traz a sentença, mas ao mesmo tempo que ele é juiz, ele é o provedor, né? Porque quando ele dá a sentença, ele automaticamente traz, né, o que pagaria essa sentença, porque o homem não tinha condição de pagar. Aí ele oferece exatamente o que está a promessa lá de Gênesis 3,15, né? Porque ele, dentro do contexto, ele condena o homem pelo erro, mas ele sabia que o homem não podia pagar, né? E ele mesmo providencia, né? Aí é que entra o movimento da graça, né? Da misericórdia dele para com as nossas vidas também, né? Eu estava pensando aqui e me veio à mente um prisioneiro que está sendo condenado à morte e é sentenciado à morte. E ele recebe a sentença e sai ali do júri. E ainda no corredor para ser executado, alguém grita assim, ei, não pode mais ser executado. Por quê? Não, porque foi absolvido. Aconteceu alguma coisa fora do júri que você não pode ser mais condenado. E aí nós podemos entender que lá no júri acontece a justiça, não é? No momento que ele levanta para ir ao local onde será executado, entra a misericórdia, porque aí entra Deus provendo um Salvador, e quando ele é alcançado para retornar a não ser executado, é onde entra a graça, beneficiando ele, livrando ele da morte. É interessante essa dinâmica aí da salvação, né? Continuando aqui, pastor, no ponto 2, o alcance da graça, né? Até onde a graça vai, né? E é interessante que o comentarista usa aqui, definindo aqui dois termos, um é a graça comum e o outro é a graça especial. A graça comum nós temos falado aqui bastante, né? Esse favor de Deus indistintamente ao homem, né? E à humanidade como um todo, né? É aquilo que Jesus disse do sol que se levanta para justos e injustos, que Deus é benigno para com maus e ingratos, né? Então, Deus não faz distinção, é uma graça comum. Essa graça comum não diz respeito à salvação, mas o fato da própria existência do homem, porque sem ela, o ser humano nem sequer existia mais na Terra, né? Então, isso é a graça comum. Paulo falou disso no seu discurso em Atenas, né, que Deus manda a chuva enchendo de alegria o coração dos homens quando eles vê as colheitas frutíferas, né, sabe que vão ter o alimento, Então, isso é a graça de Deus. E a graça especial, rapidamente, nós estamos estourando o nosso tempo, é a graça específica, aquela graça para a salvação, ou graça salvadora, como alguns preferem, né? Essa graça, ela é uma ação de Deus para que o homem se converta a Cristo. Ela é específica para aqueles que respondem ao chamado de Deus para a salvação. Então podemos definir, professor Janilson, professor Heraldo, que a graça comum é quando Deus permite ao homem a sua existência neste mundo, não é? E a graça especial é quando Deus traz esse homem para um relacionamento com ele. Perfeito, pastor. É isso aí, né? Bem colocado. E dentro dessa graça comum se encaixa todas as outras coisas, né? É por isso que nós vemos pessoas que não têm nenhum relacionamento com Deus e muitas vezes se mostram até contrários à igreja, ao evangelho. Contudo, às vezes a gente vê algum tipo de prosperidade na vida de alguma coisa e às vezes a pessoa fica se perguntando, mas a pessoa é desse jeito? Não, isso é graça comum. É a graça comum. Quer dizer, sem essa graça, nem ele mesmo conseguiria viver. Muito bem. Fica aí bem esclarecido, né? Foi muito bem ventilado as tratativas aí com o professor Janilson.
definindo para nós o que é graça, o que é misericórdia, amor divino, né? E finalizou aí dando a diferença entre graça comum e graça especial. Esse foi o assunto dos juvenis. Nós já vamos estar tratando aí da revista dos jovens. Chegamos aí na revista, lição de número 8, né? Lição do número 8 da classe dos jovens. E nesse trimestre estamos tratando milagres de Jesus, a fé realizando o impossível. E o título desta lição é A Cura do Cego de Nascença. Olha aí, que assunto interessante, né? A cura do cego de nascença. E essa lição, ela tem a seguinte estrutura. Anotei aqui, a cura do cego de nascença, que é o seu título em si. O texto bíblico está em João, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 9. E as divisões tópicas desta lição está: a luz do mundo, uma cura diferente e a incredulidade perante a cura. Bem, verdade é que nós estamos tratando este assunto, não é, de João, já desde a lição de número 1, baseada nos sinais que Jesus operou, né? Baseado nesses sinais é que nós estamos estudando essa lição. E hoje estaríamos com o professor pastor Saul Soares, mas o pastor Saul hoje também tem outra obrigação, como teve no sábado passado. Hoje está fazendo os preparativos, porque amanhã teremos batismo em águas. Então ele está fazendo lá seu trabalho também. Professor Heraldo, professor Janilson, observando a Bíblia e olhando algumas definições sobre cegueira, eu observei que biblicamente nós temos 3 tipos de cegueira, né? Nós temos a cegueira física, nós temos a cegueira espiritual e temos a cegueira judiciária. Não sei se os irmãos já olharam esse termo aí, mas temos também esse termo que é tão pouco falado, né? É falado tão pouquíssimo sobre ele. A cegueira física, ela é tão ventilada porque ela vem como um aspecto de patologia, de doença, coisa do tipo, ou até mesmo como punição para aqueles que foram pegos, né? Pelos exércitos inimigos. E aí temos essas definições. Eu estava olhando a lição e analisando o capítulo 8, 9 de João, eu pude observar que as curas fazem parte das palavras de Jesus. E não se devem, em momento algum, ser separados da sua proclamação. Né? Jesus relacionou a sua palavra profética à sua própria missão. Interessante é que as curas fazem parte da missão de Jesus, mas as curas não é a missão de Jesus. É importante a gente destacar isso, porque elas fazem parte, mas não é a missão. Por mais que ontem, melhor dizendo, eu estava conversando com uma pessoa e perguntei para ela qual o interesse em Deus de curar uma pessoa e permitir que ela vá ao inferno. Eu desconfio desse tipo de cura. E ele ficou me olhando, falou assim, mas Deus é bom. Eu falei, a bondade de Deus está no quesito da salvação e não do benefício do ser humano. A gente não deve confundir essas coisas, né? Então, cegueira física, muitas vezes, elas eram impostas sobre os prisioneiros de guerra, né? O caso lá de Juízes, capítulo 16, versículo 21, no caso de Sansão, de 1 Samuel 11, 2. Também era visto como um castigo de Deus. Nós temos aí, lá em Gênesis, capítulo de número 19, versículo 11, quando aqueles anjos foram lá na casa de Ló. E temos aquele episódio de Atos, capítulo 13, versículo 11, né? Do Elimas, o mágico, que pediu aos apóstolos o poder do Espírito Santo e ele ficou cego. Interessante. Então, como castigo de Deus, vem também a cegueira. Agora, as curas sempre fazem parte do ministério de Jesus. E é isso que nós queremos abordar em poucas palavras. Só para a gente poder ter uma definição entre cegueira física e cegueira espiritual, a cegueira espiritual ela está relacionada ao conhecimento à verdade. Isso está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 ao 4. E no versículo 4, propriamente dito, Paulo escreve dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Ali está falando de cegueira espiritual. A cegueira espiritual também afeta os cristãos carnais. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Paulo diz assim, eu não pude falar como pessoas espirituais porque vocês são carnais, vocês não conseguem enxergar as coisas espirituais. Então, a cegueira espiritual ela está vinculada à falta de conhecimento da verdade, mas também está vinculada aos cristãos carnais. E como se corrige essa
cegueira espiritual? Eu escrevendo alguma coisa, anotei que a cegueira espiritual do cristão só pode ser efetivada por meio da disciplina e do afastamento da carnalidade e submissão ao Espírito Santo. Está lá também em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 ao versículo de número 16, que diz que o homem espiritual discerne tudo, não é? Ele diz que o homem espiritual discerne tudo, e ser espiritual é ser submisso e conduzido pelo Espírito. Como nós anunciamos que existe 3 tipos de cegueira, eu quero falar sobre a última e já abrir aqui espaço para os professores poder também contribuir no entendimento desta lição. A cegueira judiciária, ela é a paralisia da percepção espiritual que vem à mente e ao coração de alguém que zomba ou rejeita a oferta graciosa de salvação da parte de Deus. Ela, na sua maioria, está relacionada com a nação de Israel, que rejeitou o Messias. E aí nós temos a definição das 3 cegueiras. Aí queremos abrir aqui o microfone para a participação dos professores. Professor Janilson. A paz do Senhor, mais uma vez, pastor Wellington. Eu lendo aqui o texto bíblico que compõe a lição, me chama a atenção o versículo 2, em que os discípulos fazem uma pergunta interessante a Jesus. Ele diz: Rabi, quem pecou? Ou seja, para eles, aquela cegueira, ela é resultado do pecado dos pais. Talvez por terem em mente o que Deus havia dito em Êxodo capítulo 20, versículo 5, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Quer dizer, um entendimento equivocado do texto levou eles a uma pergunta, como se diz no linguajar popular, sem pé, sem cabeça, né? E é interessante que Jesus responde a eles, ó, corrigindo o entendimento deles do texto, como é importante a gente ter uma compreensão clara, um entendimento do texto, né, pastor? Eu sempre gosto de dizer, né, que assim como nós cremos, assim vivemos. Então, compreender bem nos leva a crer bem, e crer bem nos leva a viver bem, né, de forma correta. E Jesus diz assim, ó, nem ele nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste neles a obra de Deus. Quando eu estava dando meus primeiros passos na fé, que eu li esse texto, eu achei assim um pouco assim, difícil de entender, porque como é que Deus permite uma pessoa que nascer cego só para que depois ele possa manifestar o seu poder? Né? É como se fosse assim, meio que uma certa, não sei se arrogância, alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas olhando para Deus, sabe que Deus não é esse tipo de pessoa, então a gente automaticamente entende que o nosso entendimento é que está equivocado. Quando eu fui buscar o melhor entendimento desse texto, depois já de algum tempo, a ideia do versículo, ou a ideia do original, na verdade não é essa. A ideia do original é o seguinte: já que ele nasceu cego, uma vez que ele nasceu cego, então o poder de Deus vai se manifestar. É importante fazer essa explicação para que ninguém entenda o texto de forma equivocada. Então, e aí a gente vê como foi que Jesus fez aquela saliva, né, e untou os olhos dele. Outra coisa que é importante dizer nesse texto, que isso que Jesus fez não é doutrina para ninguém. No sentido de que agora todo mundo que quer orar por alguma coisa tem que fazer uma saliva, uma lâmpada. Não, isso aqui não constitui doutrina. Isso foi um ato que Jesus fez para aquele cego. Tá certo, pastor? Por quê? Porque ainda nós temos visto por aí pessoas usando lenço de Paulo, não sei o que, aquele negócio todo, ou seja, repetindo uma coisa como se fosse doutrina, e não compreende que isso é um sinal para evidenciar, como o próprio Cristo disse, a glória de Deus. E olhando ao texto, o professor Janilson, o professor Heraldo, João, ele tem assim uma, digamos, de passagem, uma sacada de um bom escritor, porque ele vai tratar da cegueira e de um cego de nascença, e ele inicia o texto dizendo assim: e passando Jesus viu. Olha que interessante. Para falar da cegueira, ele diz que Jesus viu. Olha, interessante isso, né? E depois, logo em seguida, ele diz que os discípulos perguntam. Então se observa que para os discípulos ali era uma questão até teológica, de debate teológico, né? Mas o que os discípulos via? Via apenas um homem cego que era, digamos, o tema de uma discussão teológica. O que Jesus viu? Viu uma oportunidade de exercer o poder de Deus. Vamos lá, professor Heraldo. Na verdade, assim, pastor, dentro da própria questão teológica, né, dentro do conceito hermenêutico, uso sempre 2 termos, que tecnicamente é oportuno falar. É a questão da fenomenologia e da numenologia, né?
que é o olhar de Deus e o olhar do homem, né? Quando a gente olha, como o professor Janilson colocou, do ponto de vista e da perspectiva humana, a gente vê aqui tudo errado, né? Uma contradição absurda que acontece aqui, né? E é óbvio que, naturalmente, por esse olhar humano equivocado, às vezes a gente pode deduzir, por exemplo, que uma pessoa com uma deficiência, como é o caso dessa, né, visual, né, é uma pessoa infeliz. É interessante isso, né? E a gente convive com pessoas, por exemplo, que têm esse tipo de problema e no seu natural lá dentro, são pessoas absolutamente, digamos, normais do ponto de vista comportamental, né? Não ficam se queixando, não ficam se lamentando, né? Esse é um ponto a ser colocado. Mas tudo isso que o professor Wellington acabou de colocar, o versículo 1 fazendo essa antítese, né, entre o ver e o não ver, né? Ele é emblemático porque o próprio Jesus vai se apresentar no texto como sendo a luz do mundo, né? Isso lá no versículo de número 5 ele diz assim: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo, né? E aí a gente passa a entender que, claro, que dentro de toda essa história existe um caráter didático e pedagógico, né? Porque Jesus também queria mostrar algo, né? Não, claro que a partir da questão da cura, do milagre, né? Mas existe todo um ensinamento para se compreender um conceito maior que é de Deus. Quem é Deus, né? Qual é o conceito que ele traz na pessoa dele do que é Deus? Porque, em contrapartida, se nós olharmos a antítese do texto, você vai perceber exatamente isso. Porque o cego aí, de certa forma, ele representa pessoas de alguma forma, não ele necessariamente, mas digamos assim, no sentido da compreensão do texto, digamos assim, pessoas que não veem, que não enxergam, que não compreendem, né, de repente. E aí Jesus se apresenta como a luz do mundo, mostrando essa contradição e essa antítese que é perfeitamente esclarecida na história, porque além, claro, do ponto de vista efetivamente da cura que houve, mas existe esse pano de fundo, esse background que a gente fala, né, por trás do texto, que nos faz compreender algo maior, além necessariamente do milagre em si, que eu acho que é isso que é importante a gente colocar. E olhando, professor Heraldo, por essa perspectiva, se observa aí no início aí da lição, eu comentei sobre os 3 tipos de cegueiras, né? E se observa nesse único texto que nós temos 2 tipos aí. Nós temos a cegueira física, que é a do cego, e nós temos a cegueira espiritual, que é a dos discípulos. Então Jesus está tratando de 2 cegueiras num único texto. O cego fisicamente, porque nasceu assim, e os discípulos porque não haviam ainda desenvolvido uma visibilidade espiritual, não conseguia enxergar as coisas pelo lado de Deus, enxergava apenas pela ótica da religião. Perfeitamente, Jesus ele deixa claro isso, né, dentro do texto, pastor, porque além, quando eu estou falando agora da questão da cura, no versículo 4 ele diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, né, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele usa uma linguagem metafórica aqui para explicar algo extremamente profundo, né? Com certeza. É interessante, pastor, seguindo essa linha de raciocínio, você vê que até mesmo os religiosos da época, esses mesmos que não enxergavam nada, se os discípulos estavam perto de Jesus, não conseguiram visualizar o espiritual, né, os religiosos da época, muito menos. Então você vê que, em hipótese alguma, a gente percebe que a religião é alguma coisa benéfica. Né? É verdade. E o texto tem aí inúmeros construções interessantes. Outro detalhe que a gente se observa no texto, no versículo 4 ainda, ele diz assim: convém que eu faça a obra daquele que me enviou. Interessante esse termo enviou, porque o cego será enviado a um local chamado Siloé, que também significa enviado. Então, há aqui toda uma construção do texto que ela é extremamente interessante. Depois ele diz assim, lá no versículo de número 8, para nós, 9 melhor, para a gente poder finalizar esse assunto. Uns diziam, é este, outros parecem ser com ele. E ele dizia, sou eu. Então nós temos aí um único personagem com 3 opiniões distintas, né? Como pode ser diferenciados pontos de vista quando se parte de seres humanos distintos. Só existe uma maneira de nós organizarmos a óptica e enxergarmos todo no único viés, é quando tudo isso é funilado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos que estão em Cristo têm o dever, a obrigatoriedade de enxergar todos da mesma forma. Não podemos enxergar de forma diferente se estamos na mesma fonte de luz.
Ele é a luz do mundo e se estamos nele, não temos como nos enxergar de forma diferente. Professor Genilson, quer contribuir? Ele está aqui meio que ansioso para contribuir, fique à vontade. Não, pastor, eu só queria finalizar dizendo que a incredulidade daqueles que estavam questionando se era ou não cego é um problema, na verdade, na vida de qualquer pessoa. Às vezes a pessoa está vendo a ação de Deus, a mudança na vida da pessoa e ainda está duvidando. Não, e está assim, é por enquanto. Depois pode, né, fica duvidando da ação de Deus na vida de alguém. O importante é que se você tem deficiência visual e espiritual e recorre a Cristo, não se importe com o que digam. Siga apenas o que ele te orientar a fazer. Esse foi o assunto do jovem e nós vamos agora para um momento cultural e já retornaremos. Estamos de volta agora com o último quadro do programa da Escola Bíblica Dominical. No primeiro quadro nós tivemos a abordagem referente à lição do juvenis e foi tratado aí muito bem pelo professor Janilson do Espírito Santo. Na segunda etapa deste programa, ou no segundo quadro deste programa, nós trabalhamos a revista dos jovens, aí com a contribuição do professor Heraldo e professor Janilson. E agora vamos para o terceiro quadro e último quadro deste programa, que é para tratar as lições de adultos. Essa lição que traz o nosso tema trimestral, né? Nosso tema do trimestre, que norteia todo o trimestre, que é adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. E já chegamos aí na lição de número 8 e hoje vamos tratar sobre sobriedade na obra de Deus. A leitura bíblica está em Levítico capítulo 10, versículo 8 ao versículo 11 e 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 3. A lição apresenta a seguinte estrutura: o vinho na história sagrada, o vinho no ofício divino e terceiro, ministros cheios do Espírito Santo. Para fazer o comentário desta lição, vamos chamar aqui professor Heraldo Costa. A paz do Senhor, professor Heraldo. A paz do Senhor, pastor Eliton, a paz do Senhor, professor Janilson, ao Paulo que está conosco, o missionário Lucas, a todos os professores. A lição 8, trazendo o título A Sobriedade na Obra de Deus. E a escolha de dois textos bíblicos, um do Antigo Testamento, que é Levítico 10, 8 a 11, e o do Novo Testamento, que é a primeira carta de Paulo a Timóteo 3, 1 a 3. Né? São dois textos distintos, porém, dentro de contextos diferentes, porém, são textos que, se nós olharmos em linhas gerais, né, dentro dos ensinamentos bíblicos gerais, são textos que, na verdade, eles acabam conversando, né, se entendendo, digamos assim, e aí a gente passa a compreender por que da escolha do pastor Claudionor de Andrade para esses dois textos. Claro que a base de toda a revista desse trimestre da lição de jovens é Levítico, né? Ela é a base, né, do comentário deste trimestre, e é lógico que se nós pegarmos aqui o texto, num primeiro momento de Levítico, que é o texto número 1, a gente vai perceber claramente, professor Janilson, pastor Eliton, que o contexto base, né, do texto de Levítico, ele obviamente está tratando de obreiros, né? Está tratando da obra de Deus e, na verdade, da própria seriedade desta obra, se nós nos determos esse texto na sua base contextual. Por outro lado, se nós atentarmos para o tema da lição, que fala sobre a sobriedade na obra de Deus, né, nós não podemos tomar esse tema de forma assim específica e limitada, né, como se o tema, a sobriedade na obra de Deus, estivesse unicamente, exclusivamente falando a respeito de líder, né, a respeito, por exemplo, de pastor, né, de quem está à frente da obra. Até porque a sobriedade, no meu entendimento, né, pastor, ela deve ser, digamos assim, uma marca altamente perceptível no caráter e na conduta, na verdade, de quem é servo de Deus, independentemente se é líder, se é um obreiro, né? Se ele está à frente de um determinado departamento, de uma congregação, ou se ele é um simples crente, digamos como se coloca atualmente um crente de banco, né? De forma que a lição vai nos fazer compreender, em linhas gerais, que não pode haver essa, digamos, dicotomia
entre o meu ensino, pastor, aquilo que eu ensino, aquilo que eu prego e o meu comportamento, né? A lição ela vai ser muito clara nesse sentido e dentro, digamos, do contexto geral do ensino desta lição que estaremos tomando neste final de semana, a sobriedade dentro do contexto geral dessa lição, ela toma alguns significados bastante emblemáticos, né? Porque a sobriedade aqui, ela também vai significar, entre muitas outras coisas, autodisciplina. A sobriedade dentro deste tema tem a ver com equilíbrio, né? Com moderação e tem a ver com temperança. Ou seja, a lição, ela é como se dissesse assim, espera-se do crente, né, pastor? E claro que principalmente do obreiro, que ele seja uma referência ética, né? Que ele seja uma referência moral e que ele seja uma referência espiritual, não só para a igreja, mas para o mundo que está à volta. Então, assim, espera-se de quem é a igreja, e é claro que, logicamente, muito mais de quem é obreiro, pastor, atitudes que conduzam as pessoas que estão lhe vendo e conduzam essas pessoas a Deus. O pastor Hélito costuma, de vez em quando, trazer uma frase que é lá do J.M. Price, né? O J.M. Price, ele é autor daquele livro famoso, A Pedagogia de Jesus, o mestre por excelência, né? Ele diz uma frase extremamente verdadeira, professor Janilson, ao falar de idoneidade no livro, né? E ali ele está tomando como referência a idoneidade de Cristo contra a não idoneidade de muitos, né? E ele diz uma frase marcante, que ele diz assim: aquilo que você troveja tão alto que não posso ouvir o que você diz, né? É uma frase assim bastante emblemática e oportuna. E na verdade, se nós olharmos, como eu falei, para o contexto geral desta lição, ela irá nos trazer um claro recado. Para mim, assim, um claro recado. Qual é o recado? Tomemos cuidado da nossa vida espiritual, né? E da nossa vida ministerial. Porque, como diz o pastor pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz: a sedução da serpente é mais letal do que o rugido do leão, né? Um alerta para que a gente perceba que nós não podemos brincar com a nossa vida espiritual e, sobretudo, com a nossa vida ministerial também. Até porque, professor Heraldo, essa lição de número 8, ela está sequenciando a lição de número 7. E na lição de número 7, nós tivemos aí uma exemplificação de alguém que lidou com o ministério, o exercício da sua função, de forma leviana. E aí acarretou sobre si um prejuízo irreparável, que foi a própria morte. Então nós corremos esse risco até de morte espiritual, se não tratarmos assim com uma certa cuidade este assunto, que é o assunto realmente do caráter comportamental e da moralidade no serviço. Professor Janilson. É interessante dizer, pastor, como bem aplicou o professor Heraldo, a questão da sobriedade. É bem verdade que a nossa lição ela vai focar a questão aqui do vinho, mas a gente pode enxergar muitas outras coisas que podem comprometer a nossa sobriedade na obra de Deus, né? Aqui o comentaristas focou aqui o vinho, né? Porque baseando-se na ideia de que o fato acontecido na lição passada, que nós já estudamos, talvez envolvesse essa questão. Presume-se que seja isso, né? Exatamente. E aí, pastor, eu sempre gosto de dizer que existem determinados assuntos ou temas ou questões que até o próprio bom senso resolve, né? Então, aqui, por exemplo, essa questão da sobriedade relacionado às bebidas alcoólicas, que no caso o vinho aqui, um pouco de bom senso e sobriedade mesmo da própria questão do assunto, não é nem às vezes um fundamento bíblico. Já percebe, porque a gente vive num mundo e que a gente já viu tantos prejuízos a partir disso, que o próprio bom senso da questão, né, nos mostra que aquilo tem algo maléfico, né? E o prejuízo que isso traz para a vida, para a sociedade, e aqui no caso da lição, em especial, né, para aquele que de alguma forma está envolvido com a causa de Deus. Para poder devolver aqui para o professor Heraldo Costa, professor Heraldo, corrija-nos aí se for necessário. Eu estava observando e observei a definição de sobriedade ou ser sóbrio no hebraico e no grego, lá no dicionário internacional de teologia, e ele coloca assim, que ser sóbrio é ser livre de embriaguez e de toda forma de excesso
consequentemente, ser calmo, moderado, sereno, ter autocontrole e ser tranquilo no pensamento e nas ações. Quando ele define ser sóbrio no grego, ele diz assim: é estar em perfeito juízo, ser razoável, sensato, agir prudentemente e cuidadosamente, exercendo autocontrole, não se entregando às paixões desenfreada e nem orgulhoso. É um conceito bem rico, né? E bem amplo. Eu concordo perfeitamente com essa definição. E até voltando um pouco aqui ao texto de Levítico, que o professor Janilson estava mencionando, né? Porque a base do texto vai dar a entender de que, claro, entre muitos outros problemas que nós falamos na lição passada, o fato de terem oferecido lá, trazido fogo estranho, a brasa não autorizada, ela apenas, digamos assim, ela é representante de um conjunto de problemas, né? E provavelmente um deles seria a embriaguez. Um deles se deduz até porque logo em seguida Deus traz essa proibição e faz aqui um pacto diretamente com Arão, né? Então, a partir do versículo 8, aqui o texto que nós temos em mãos, ele vai tratar diretamente com Arão. É um contrato de Deus com Arão e os futuros sacerdotes, somos sacerdotes a partir dali, né? E aí talvez alguns caiam no erro, pastor, porque o texto diz assim, no versículo 9, vinho ou bebida forte e teus filhos, né? Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, tu, né, que é Arão, e teus filhos contigo não bebereis. Espera lá. Só eles que estão proibidos? Pergunta-se, né? A nação estava livre para beber? Questionamentos que se fazem, né? Aí o texto diz, quando entrardes na tenda da congregação. Aí diz assim, espera lá. É só quando irem à tenda, fora de lá eles estão permitidos beber? É outro questionamento que pessoas fazem e tentam encontrar brecha para justificar. Não, a Bíblia diz que seria só para os obreiros que seria proibido. Eu posso... Vamos lá com cuidado, né? Aí diz assim, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Está se referindo à geração de Arão especificamente. E as pessoas pegam isso como base para dizer, não, Deus estava proibindo no caso do ministério que não pode, o pastor não pode, mas não está dizendo que o crente, entre aspas, comum, não possa de vez em quando dar uma... né? Tomar um vinho, um negóciozinho assim, né? Uma cidra no final de ano, né? Essas coisas todas. Só que esquecem, pastor, que quando a gente analisa a Bíblia, e aí é um princípio hermenêutico, que o pastor Janilson estava falando há pouco, até de forma indireta, né? Que quando a gente encontra dificuldade numa situação dessa, que a Bíblia não está trazendo claramente, olha, é proibido ou alguma coisa nesse sentido, a gente precisa analisar o texto de 3 formas. Primeiro, existem paralelos de palavras. Se você não resolve problemas com os paralelos de palavras, você tem que ir para o próximo passo, que é os paralelos de ideias. Não resolveu o problema, você tem que ir para os paralelos de ensino geral da Bíblia. E aí vai cair, pastor, numa situação. Vamos dizer que a gente concorde que aqui foi só apenas para líder, para obreiro, né? Para sacerdote. Aí a pessoa esquece de um princípio, de que esse sacerdócio foi transferido para nós. Onde? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz, vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o sacerdócio foi transferido. Se eu acredito que o princípio aqui foi para o sacerdote, então esse princípio ele veio para mim hoje. Tá? E qual a razão, então, de eu ignorar isso? Apenas por uma questão de eu achar que, pessoalmente, o texto está falando de uma coisa que o texto não está dizendo. Então, a gente precisa ter cuidado com isso também. Muito bem destacado aí pelo professor Heraldo. Um outro detalhe, professor Heraldo, eu até poderia tratar isso. Outro questionamento que se fazem, uma delas é essa aplicação de poder ou não poder e quem pode, né? A outra é o vinho como suco de uva e o vinho com teor alcoólico, o vinho fermentado. Eles também têm essa divergência, procuram colocar isso que em um certo momento era e não era vinho com teor alcoólico, não era vinho com teor alcoólico. Como que nós podemos entender isso aí? Então, pastor, o tempo é meio que rápido aqui, né? Mas só para a gente entender que geralmente quando a palavra vinho na Bíblia vem acompanhado, como é o caso aqui, vinho ou bebida forte, está se referindo, claro, a bebidas de potência alcoólica enorme, com danos terríveis, né? Agora aí precisa a gente entender, mas por que Deus permitia, naquele contexto, por exemplo, essa questão do consumo do vinho? Mas que tipo de vinho seria, né? Aí você tem que ir para a pesquisa
textual, enfim, etimológica, cultural da época. E uma das explicações, inclusive, que existem, pastor, é porque lá dentro do contexto no Oriente Próximo, né, eles tinham dificuldade, por exemplo, de água. Eles não tinham água em abundância. Só que nesse caso, Deus permitia que acontecesse esse consumo, mas não era o tipo de bebida, como está falando aqui, vinho ou bebida forte, uma atribuição, uma referência a produtos altamente alcoólicos. Não, eram bebidas comuns que não tinham esse teor, esse poder alcoólico que se imagina que tivesse, porque era permitido por essa situação, não tinha água em abundância. Então era uma forma deles substituírem a água natural por um líquido para que eles não houvesse desidratação. Então isso, a gente precisa fazer a pesquisa do texto, cultural da época, e compreender o que estava acontecendo ali para a gente não trazer, porque como disse o professor Edson há pouco, né? Se a gente fizer uma interpretação errada, é óbvio que a gente vai fazer uma aplicação errada do texto. E esse cuidado a gente precisa ter. Muito bem, esse foi o nosso assunto, o assunto que nós tratamos até agora, e acreditamos que este programa tenha servido de bênção para você, despertando aí o seu interesse pelo estudo das Escrituras. Nós vamos já para nossas considerações finais e em seguida já estamos aí nos despedindo na paz do Senhor Jesus. Professor Janilson, professor Heraldo. Agradecemos a Deus, pastor Wellington, e a todos os ouvintes que tiraram do seu tempo para nos ouvir. Tenho certeza que Deus abençoou a sua vida e continuará abençoando. Nosso convite fica para nossas escolas bíblicas dominicais, né, que Deus possa abençoar e usar cada professor nas suas mãos de forma maravilhosa. Também agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui participando dos comentários do tema das revistas. Mandar um alô para o irmão Isaac Pereira aqui na Coab, e a dona Domingas Veiga ali, a minha vizinha do fundo, né, da outra rua, que sempre está ligada no programa e na Rádio Filadélfia também. Agradecemos aqui ao nosso irmão Paulo, que esteve conosco, aqui nos acompanhando, o missionário Lucas Pablo, aos professores Janilson e professor Heraldo, e a todos que nos acompanharam até este momento. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.